Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Hoje, domingão, bastante novidade aí sobre a equipe do Corinthians. Mas antes, vou pedir para vocês, rapaziada, quem quiser aí ter diversas vantagens no canal John do Timão, só se tornar membro, já tem a opção aí embaixo, expliquei nos outros vídeos, e aí quando você clicar, vai ter um vídeo meu também explicando como que acontece, qual que é o procedimento que vocês devem fazer. Fechou, família? Então, pode rodar a vinheta, editor! Salve o Corinthians! A primeira notícia aí, família, péssima. O lateral direito Daniel Marcos, da base do Corinthians, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e vai passar por uma cirurgia. Vale ressaltar que ele tem 19 anos, um jogador aí muito jovem, foi destacado aí pela diretoria de base, todo mundo que estava na comissão técnica falou que ele poderia ser reserva do Fagner. Tanto o Daniel Marcos quanto o Igor Formiga, até porque a gente sabe que o Michel Macedo está de saída do clube, então esses jogadores da base poderiam suprir essa vaga aí de suplente do Fagner. Então, uma péssima notícia aí, o jovem Daniel Marcos deve ficar fora aí de 6 a 8 meses, é a lesão do Danilo Avelar, do Mantuan, que eles estão fora, ó, quanto tempo? E vão ficar ainda um bom tempo, infelizmente, família. Mas eu confio aí no nosso departamento médico, Dr. Joaquim Grava, sempre tratando bem nossos atletas, e logo mais ele estará de volta, família. E aí, o que vocês acham? O Igor Formiga já deve assumir essa vaga de suplente do Fagner? Comente aí a opinião de vocês. Bom, e ainda falando sobre a base do Corinthians, no treino de ontem, o Mancini pegou 2 jogadores para completar o treino. O primeiro foi o lateral Biro, do Sub-17, família. Sub-17. E o outro foi o zagueiro Lucas Beleze, do Sub-20, um pouco mais velho. Eles ajudaram ali, completando as equipes. Teve treino com preparador físico, 2 tipos de trabalho com o Mancini. Já pensando na partida de quarta-feira contra o Fluminense, já vou passar aqui a provável escalação para vocês. Cássio no gol, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos, Gabriel e o retorno do volante Cantígio, Gustavo Silva, Casares, Otero e Jô. Então a principal novidade aí é o Cantígio retornando, o Gemerson se tornando aí o principal zagueiro do Corinthians ao lado do Gil, formando aí a nossa dupla, e o quarteto da frente se instaurando aí como os 4 principais jogadores do Corinthians. Gustavo Silva, Casares, Otero e Jô no comando do ataque. O Mancini parece que gostou desses 4 jogadores, hein? E aí, família, o que vocês acham aí dessa novidade do Mancini, começar a trazer os jogadores mais jovens para compor os treinos e aí já pegando a experiência, o estilo, a mentalidade de jogo do nosso técnico? Bom, e falando de renovação de contrato, como vocês sabem, a situação tanto do Otero quanto do Casares e também do zagueiro Gemerson estão indefinidas aí. Tanto o Corinthians quanto os atletas desejam renovar, só que aí vem diversos empecilhos. Primeiro, o salário, não acertaram ainda. Depois, tempo de contrato. Eu já havia falado aqui que tanto o Otero quanto o Casares querem 5 anos de contrato. Para mim é muito, sem condições. E aí, o que a diretoria do Corinthians fez? Beleza, a gente quer renovar com vocês, mas vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar acabar o Campeonato Brasileiro, ter pelo menos uma definição se o Corinthians vai para a Libertadores ou não, para a gente ver qual que vai ser o planejamento da próxima temporada. Para mim tá certíssimo, corretíssimo. Que aí o que? Você exige que os jogadores deem um gás final nessa reta aí do Campeonato Brasileiro e também renova depois que acabar. Acabou? Beleza, agora vamos sentar com calma. Tirou a corda do pescoço, o clube já está classificado para Libertadores. Beleza, agora a gente pode sentar e conversar. Vamos ver, ano que vem a gente vai disputar isso, isso e isso. Vamos precisar de vocês, vocês merecem esse salário porque jogaram isso, certo?
E aí você tem um embasamento maior até para poder negociar com os jogadores. Mas de qualquer forma, os 5 anos de contrato que eles pedem, para mim, é loucura, família. Mas aí, o que vocês acharam dessa aí imposição da diretoria do Corinthians de só renovar com os jogadores após o término do Campeonato Brasileiro? Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Duílio falou bastante sobre contratações para a próxima temporada. Primeiro, ele afirmou que a principal meta da diretoria é trazer um atacante velocista, bom no 1 contra 1, que joga pelos lados do campo. E aí ele falou o seguinte: trouxemos alguns de volta nossos, outros melhorando, outros ainda não, mas é tudo uma questão do treinador. Alguns jogadores que não vinham bem passaram a entregar. Encaixou. Então, a gente sabe aí que alguns jogadores que estavam encostados, não eram utilizados, estão começando a jogar bem, como é o caso do Gustavo Silva, o Mosquito. Outros que a gente achava que ia vir numa crescente, sumiram. A gente nem vê mais o Everaldo. E eu agradeço por isso, né? Eu agradeço. Porque o Everaldo, meu Deus. E aí, o outro ponto importantíssimo da entrevista foi sobre a situação do zagueiro Pablo. Se liga aí no que o Duílio falou. Pablo é um jogador que passou por aqui com muito sucesso. Nunca escondeu a vontade de voltar ao Corinthians. Conversei algumas vezes com o empresário, mas era a operação inviável. Salário fora da realidade. Segue a mesma linha. Se existir o interesse dele, o técnico requisitar, a posição nos ajudar e encaixando em política de salário, a porta vai estar aberta. Tá certinho, Duílio. O Pablo tá fazendo auê, criticou os diretores de clubes brasileiros que não estão procurando ele. O salário dele é lá em cima. Primeiro ponto. Fora da realidade. Pra mim o Duílio tá certinho. Ele colocou aí 4 pontos. Primeiro, ele tem que ter interesse. Ele tem. O técnico tem que requisitar. Não tem que ficar trazendo jogador. Ah, o Pablo falou que quer voltar atrás. Fulano falou que atrás. Não, o técnico tem que requisitar. Hoje a gente tem Gil, Gemerson, Bruno Mendes, Marlon, Léo Santos, Danilo Avelar e o Raul Augusto. O João Vitor que tá pra voltar de empréstimo. Então segura, não precisa gastar dinheiro com ele. Terceiro, aliás, posição nos ajudar. Não estamos precisando de um zagueiro. Precisa de um atacante. Não é zagueiro. Então, e quarto família, encaixar na política de salário. Se não abaixar muito, esquece o Corinthians. Esquece, família. Tô de acordo, Duílio. Se o Pablo entrar em todos esses requisitos, ok. Mas como ele tá encaixando só em um, que é o desejo dele de retornar, deixa ele tranquilo lá. E aí, família, qual que é a opinião de vocês? Concordam aí com essa situação que o Duílio passou ou não? Acha que o Corinthians deve investir no Pablo? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer, hein, família? O Al Ain da Arábia Saudita enviou uma proposta para o Corinthians sobre o volante Xavier, família. O problema é que os caras ofereceram 5 milhões de reais. 5. Esquece. O Corinthians já foi e falou, não, sem condições. Aí, o Corinthians foi e enviou uma contraproposta. A gente só aceita, no mínimo, 26 milhões de reais, que seria os 4 milhões de euros que o Corinthians quer. O Al Ain já acenou que quer pagar estourando 12 milhões. Família, o que acontece? Só jogador da base do Corinthians que não presta. Pro mercado, falando assim pro mercado, né? Pô, surge um cara no Flamengo, vai sair pra Europa, 50 milhões, 60 milhões. Surge o cara do Santos, a mesma coisa. Do Palmeiras, a mesma coisa. Do São Paulo, a mesma coisa. De não sei qual, a mesma coisa. De outra, do Grêmio, a mesma coisa. Do Inter, a mesma coisa. Aí vem do Corinthians, os caras querem pagar 5 milhões de reais no Xavier? Vocês estão de brincadeira. 26 pra mim hoje é o razoável. É aceitável. Pela situação financeira do clube, é um jogador que veio da base, não teve gasto com contratação, então seria um lucro muito bom. Mas a gente sabe do potencial do Xavier.
que dá para ele crescer, que dá para ele evoluir e ser vendido mais caro, além de atuar com a camisa do Corinthians. O cara precisa ajudar a gente dentro de campo. O Arana, o Maicon, o Malcom também, todos subiram, ganharam títulos e aí foram vendidos. Agora o Xavier tem uma temporada, nenhuma, que ele subiu agora em 2020. Nenhuma temporada ele tem completa, vai vender o cara por 5 milhões de reais. Aí você pega o Lincoln do Flamengo, que 9 anos que não faz um gol, sendo vendido por uma bolada. Então é complicado, hein, família? Tem que ver aí quem são os empresários, quem tá negociando esses jogadores do Corinthians, porque é toda vez isso. Pro Corinthians contratar alguém, é o preço lá em cima, salário lá em cima. Pra vender, todo mundo no precinho lá embaixo. E aí, família, qual que é a opinião de vocês aí sobre essa negociação entre o Al-Ain e o Corinthians? Comente aí a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!